A escuridão desceu sobre a Babilônia, mas não era a noite que trazia a ameaça, e sim a sombra de um decreto irrefutável. Imagine um homem, Daniel, cuja vida inteira foi uma linha inabalável de fé, agora confrontado com a escolha mais brutal: curvar-se ou morrer. O som dos portões de bronze da capital de Dário ecoava um silêncio pesado, carregado de intrigas e o cheiro doce e nauseante do incenso nos templos pagãos. Daniel, o sábio conselheiro, o homem que decifrou mistérios reais e que falava com o rei sem tremer, estava prestes a entrar no palco final de sua provação. Ele não era um guerreiro com uma espada, mas um pacificador com um joelho dobrado, 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Essa era a sua arma, a sua rebelião, e foi essa devoção inegociável que acendeu a fúria e o ciúme dos outros sátrapas. Eles não queriam a queda do império, queriam a queda do homem de Deus. Eles teceram uma teia de vaidade para prender o rei Dário, fazendo-o assinar uma lei sob a qual todo e qualquer pedido, oração ou súplica deveria ser dirigido apenas à sua majestade. Uma lei projetada sob medida para condenar Daniel. O preço por quebrar essa lei: ser atirado na cova onde a noite era eterna e a fome insaciável. Mas Daniel sabia que a verdadeira morte não estava na cova, mas na alma que cede. Ele não parou de orar. Ele não fechou as janelas. E o sol, ao nascer, iluminou não apenas a cidade, mas também o caminho para o inevitável. Prepare-se, pois esta não é apenas uma história antiga. É a história de como a fé silenciosa pode rugir mais alto que 100 leões famintos. O que você faria se soubesse que seu próximo ato de fé é também o seu último suspiro de liberdade? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje nos leva a uma das narrativas mais impressionantes e cruciais de todos os tempos, uma história que transcende a religião e fala diretamente à nossa essência humana, sobre fidelidade, integridade e o poder da convicção inabalável. Estamos falando de Daniel na Cova dos Leões, e a profundidade dessa história é espantosa. Daniel viveu em uma época de exílio, um estrangeiro em uma terra pagã, mas sua bússola moral nunca se desviou. Ele serviu a diversos reis, decifrou sonhos, interpretou escritas na parede. Ele foi essencial para o funcionamento de um império, mas nunca permitiu que o poder ou o medo o fizessem comprometer seu relacionamento com Deus. Pense nisso. Ele tinha a opção de orar em segredo, de fechar as janelas por 30 dias, de simplesmente sobreviver. Mas Daniel sabia que a fé é um testemunho público, não um esconderijo secreto. A grande questão desta história, e a que nos propomos a explorar em profundidade, não é se Deus pode fechar a boca dos leões, mas por que Daniel escolheu manter sua rotina de oração, mesmo sabendo que isso significaria a morte certa. Essa escolha é um farol de luz que nos desafia a perguntar: o que realmente valorizamos acima de tudo em nossas vidas? O conforto, a segurança ou a nossa fidelidade aos princípios que nos definem? Ao longo deste roteiro épico, vamos desvendar as intrigas políticas, a angústia do rei Dário e o milagre que mudou a história. Antes de mergulharmos nos detalhes e nos bastidores desta trama espetacular, eu quero saber: de qual cidade você está assistindo a este vídeo? Deixe aqui nos comentários abaixo sua cidade e o que você espera aprender com a jornada de Daniel. Agora, aperte o play e vamos juntos para a Babilônia. A Babilônia era mais do que uma cidade, era o centro do mundo conhecido, um colossal monumento de tijolos de barro vitrificado e jardins suspensos que desafiavam a lógica e a natureza. Após a queda do Império Babilônico para os medos e persas, sob o comando do rei Dário, a estrutura do poder mudou, mas a necessidade de homens sábios e competentes permaneceu. É neste cenário de transição, onde a política é um jogo de vida ou morte, que Daniel, já um ancião, mas com uma mente mais afiada que qualquer jovem sátrapa, encontra seu lugar. Dário, um rei pragmático e um administrador nato, dividiu o vasto reino em 120 províncias, cada uma governada por um sátrapa. Acima deles, o rei estabeleceu 3 presidentes ou ministros, para os quais os sátrapas prestariam contas. E adivinhe quem se destacou imediatamente? Daniel.
Ele não se destacou por bajulação ou por manobras nos bastidores. Daniel se destacou por uma qualidade que o tornava uma anomalia em qualquer corte real: excelência irrefutável e integridade inegociável. Ele era dotado de um espírito excelente, uma frase que, no contexto hebraico, não significa apenas competência, mas uma sabedoria e um discernimento de origem divina que o diferenciava de todos os seus pares. Suas decisões eram justas, seus conselhos eram precisos, e a administração de sua parte do reino era impecável. Não havia traço de corrupção ou negligência em seu trabalho. Ele era, em resumo, o gestor dos sonhos de qualquer rei. Essa excelência, porém, não trouxe paz. Trouxe a semente venenosa da inveja. Os outros 2 presidentes e os sátrapas viam em Daniel não um colega, mas um obstáculo. Eles eram homens de ganância, acostumados a desvios, subornos e ao jogo sujo do poder. A retidão de Daniel era um espelho que refletia a sujeira deles, e eles não podiam tolerar isso. O rei Dário, percebendo o valor inestimável de Daniel, começou a considerar uma medida radical: colocá-lo à frente de todo o reino. Essa possibilidade era a gota d'água para os conspiradores. Se Daniel fosse promovido, o jogo estaria acabado. Suas mãos seriam amarradas e a oportunidade de enriquecimento ilícito seria cortada. Eles tinham que agir rápido. A caçada começou. O primeiro passo da conspiração foi tentar encontrar qualquer falha na conduta administrativa ou política de Daniel. Eles vasculharam seus registros, interrogaram seus subordinados, analisaram cada transação e cada decreto que ele havia assinado. Eles procuravam por qualquer erro, qualquer brecha, qualquer indício de má gestão ou traição. Mas a busca foi em vão. O texto bíblico é cristalino. Não podiam achar ocasião nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel era um modelo de servidor público. Frustrados pela sua excelência profissional, os conspiradores perceberam que nunca conseguiriam derrubar Daniel por causa do seu trabalho. Eles precisavam de um ângulo diferente, um ponto fraco que não fosse a sua competência, mas algo mais profundo e pessoal. E rapidamente, eles identificaram a única área na vida de Daniel que ele jamais comprometeria: sua fé. Eles disseram uns aos outros, em um sussurro sombrio que ecoava nos corredores do palácio: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Eles sabiam que a devoção de Daniel não era uma conveniência social, mas um imperativo da alma. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em seu quarto, virado para Jerusalém, e orava em voz alta. Armados com esse conhecimento, eles arquitetaram um plano maligno, uma cilada tão engenhosa que se baseava na vaidade humana e na lei imutável dos medos e persas. Eles se apresentaram a Dário com uma lisonja calculada e uma proposta que parecia glorificar o rei, mas que, na verdade, o tornaria uma marionete em suas mãos. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, uma unanimidade. Concordamos em estabelecer um decreto real, que todo aquele que fizer uma petição a qualquer dos ou a qualquer homem por 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O decreto era envolto em uma capa de segurança nacional e exaltação real. Eles convenceram Dário de que isso consolidaria seu poder e a lealdade de seus súditos, fazendo-o o único objeto de súplica e adoração por 1 mês. Dário, que era orgulhoso e talvez ingênuo diante de tamanha lisonja, viu o decreto como um reflexo de sua grandeza. Ele não percebeu que estava sendo manipulado, que a unanimidade era uma farsa e que o alvo real era apenas um. E assim, o rei Dário, sem o saber, selou a condenação de seu mais leal e capaz servidor, assinando o decreto e marcando-o com o seu anel, tornando-o imutável de acordo com a lei dos medos e persas. Os conspiradores saíram triunfantes, convencidos de que haviam vencido. A armadilha estava montada. Agora restava apenas aguardar a reação do homem de Deus, aquele cuja fé era mais valiosa que sua própria vida. A cidade estava sob um decreto de silêncio divino. A notícia do decreto se espalhou como pólvora pelo palácio,
e inevitavelmente chegou aos ouvidos de Daniel. Os conspiradores, sedentos por sua queda, fizeram questão de garantir que ele estivesse bem informado sobre a lei que transformava um ato de piedade em um crime capital. Daniel era um homem de inteligência aguda e vasta experiência política. Ele compreendeu imediatamente o cerne da trama. Ele sabia que o decreto não era uma glorificação sincera do rei Dário, mas uma emboscada meticulosamente preparada. Daniel estava em uma encruzilhada. Ele poderia ter agido com astúcia mundana. Poderia ter fechado suas janelas e orado em segredo, justificando-se com a máxima da sobrevivência. Mas Daniel sabia que a sua fidelidade tinha se tornado um farol público. Recuar agora, mesmo em segredo, seria permitir que seus inimigos lessem a hesitação em sua fé. Seria um compromisso. E para Daniel, comprometer a fé era mais perigoso do que a morte. Com uma calma que beirava o sobrenatural, Daniel subiu ao seu quarto. Sua rotina era um ritual sagrado e inegociável. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava. E a janela? Ela estava aberta como sempre, voltada para a direção de Jerusalém, o símbolo da promessa de Deus. A janela aberta era um ato de esperança, um lembrete físico de que, não importa onde ele estivesse, seu coração era dirigido a um único Deus. E assim, diante do decreto assinado, do anel do rei selando a sua morte potencial, Daniel fez o que sempre fazia. Ele não mudou nada. Ele não hesitou. Ele não tentou se esconder. Ele se ajoelhou, abriu a janela e orou, dando graças ao seu Deus, exatamente como havia feito antes. Ele manteve a mesma compostura, o mesmo tom, o mesmo coração grato, recusando-se a permitir que o medo alterasse sua devoção. Os conspiradores que o vigiavam de perto presenciaram o ato. Daniel havia quebrado a lei. Correndo com uma satisfação mal disfarçada, eles se dirigiram ao rei Dário, a quem confrontaram. Ó rei, não assinaste um decreto ordenando que todo homem que fizesse uma petição a qualquer homem por 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Dário confirmou. O assunto é certo, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Os conspiradores lançaram a bomba. Daniel, que é um dos filhos do cativeiro de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. O efeito dessa revelação sobre Dário foi devastador. O rei, que confiava em Daniel, ficou extremamente aflito. Ele percebeu tarde demais que havia sido enganado. A lei que ele promulgou agora exigia o sangue de seu amigo mais leal. Dário passou o resto daquele dia em um tormento angustiante. Ele tentou de todas as maneiras possíveis encontrar uma brecha, um modo de salvar Daniel. Ele consultou seus juristas, buscando um precedente que permitisse a anulação ou um indulto. Mas os conspiradores, vigilantes, não lhe deram trégua. Eles voltaram ao rei e o confrontaram. Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto ou estatuto que o rei estabelece se pode mudar. Finalmente, ao pôr do sol, exausto e derrotado, o rei não teve escolha. A tirania da lei tinha que ser cumprida. Com a voz embargada pela frustração, Dário deu a ordem. Daniel foi trazido à presença do rei. O momento era de uma solenidade trágica. Dário não o condenou com fúria, mas com uma esperança desesperada. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel foi conduzido à cova dos leões, uma estrutura subterrânea com paredes altas e lisas. O ar estava pesado com o cheiro de carne crua e a respiração quente e selvagem das feras, cujos rugidos de expectativa ecoavam pelas pedras. Daniel foi lançado lá para dentro. O rei Dário, para garantir que não houvesse possibilidade de resgate, ordenou que uma grande pedra fosse colocada sobre a abertura e selou-a com seu próprio anel e com o anel dos seus nobres. O selo significava: este decreto foi executado e não pode ser violado. A noite que se seguiu foi uma das mais longas da história de Babilônia. O rei Dário voltou ao seu palácio, recusou comida e entretenimento. Ele jejuou, não dormiu. Passou a noite em agonia, pensando em Daniel e em seu próprio erro fatal. Enquanto isso, na cova escura, Daniel encontrou paz.
O medo dos leões, ou de qualquer homem, havia sido substituído pela presença protetora de um anjo. O anjo de Deus não destruiu os leões. Ele simplesmente fechou suas bocas. O rugido feroz foi silenciado por uma intervenção divina. O alvorecer finalmente chegou. O rei Dário, mal tinha o sol despontado no horizonte, levantou-se apressadamente e correu para a cova. Ele se aproximou da pedra selada e gritou, com uma voz cheia de angústia e esperança frágil: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? O silêncio foi excruciante. E então, da escuridão da cova, veio uma voz firme e calma. Era Daniel. Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A voz de Daniel atingiu o rei Dário como o sol após uma noite de tempestade. Não era apenas uma voz. Era a prova irrefutável de que o Deus a quem Daniel servia era, de fato, o Deus vivo. A emoção que tomou conta do rei foi avassaladora. Uma mistura de alívio puro, alegria incontrolável e reverência humilde. Imediatamente Dário deu a ordem. Ele gritou para os servos que retirassem a pesada pedra da abertura da cova, com uma urgência que só o medo e o amor podem inspirar. Tirai Daniel depressa da cova, foi o seu comando. Daniel foi retirado do fosso. A luz do alvorecer em seu rosto e, para espanto de todos que observavam, Daniel estava completamente ileso. Não havia um arranhão em sua pele, nem a ponta de um fio de cabelo chamuscado. O texto sagrado é enfático ao dizer: nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A integridade da sua fé foi espelhado na integridade do seu corpo. O rei Dário, liberto de seu tormento, agora se voltava para a justiça. O seu primeiro ato foi ordenar que trouxessem à sua presença todos aqueles que haviam acusado falsamente Daniel. Os conspiradores, que foram apanhados por uma reviravolta tão rápida e brutal, foram arrastados perante o rei. O medo começou a desenhar-se em seus rostos. A arrogância de suas mentiras e manipulações se desfez no momento em que viram Daniel, vivo e sereno, ao lado do trono de Dário. A lei dos medos e persas que eles tinham usado para condenar Daniel voltava-se agora contra eles. O castigo, porém, não seria apenas contra os conspiradores diretos. Segundo as práticas legais do Império Persa, os crimes de alta traição ou subversão eram frequentemente estendidos aos familiares do culpado. O rei ordenou que os acusadores, juntamente com as suas esposas e os seus filhos, fossem lançados na mesma cova dos leões. O contraste não poderia ser mais gritante. Daniel, que havia sido lançado na cova e encontrado um anjo, estava ileso. Os seus inimigos, por outro lado, mal atingiram o chão. O texto narra que não tinham ainda chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para proteger a fidelidade, permitiu que eles abrissem suas bocas para executar a justiça contra a malícia e a traição. Com a justiça cumprida e a sua autoridade restaurada e validada por uma intervenção divina, o rei Dário agiu para consolidar o legado deste milagre. Ele não apenas reintegrou Daniel à sua alta posição, mas emitiu um decreto real universal, um documento que seria copiado e enviado a todas as nações, povos e línguas que habitavam o seu reino. Este decreto não era apenas uma nota de rodapé, era uma declaração de fé que transformava a adoração do Deus de Daniel na política oficial do império. O rei Dário declarou: faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens e temam diante do Deus de Daniel. Essa era uma ordem legal que instituía a reverência ao Deus de Daniel como uma prática obrigatória em todo o vasto território sob seu domínio. O decreto prosseguia, detalhando a razão para essa adoração. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até ao fim. Ele salva e livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O decreto de Dário era, em essência, o clímax da história. A fidelidade inabalável de Daniel não apenas salvou a sua vida,
mas levou o rei mais poderoso do mundo a proclamar publicamente a supremacia de seu Deus. E qual foi o destino final de Daniel? O registro conclui com uma nota de triunfo e paz. Daniel, pois, prosperou no Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Sua experiência na cova dos leões solidificou a sua posição, tornando-o insubstituível. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas sobre um milagre animal. É um manual para a vida em tempos de crise. É a prova de que a nossa fidelidade nos bastidores é o que nos sustenta quando somos jogados na frente dos nossos maiores medos. Daniel ensina que a verdadeira coragem não é lutar contra o leão, mas permanecer em paz na sua presença. É escolher o reino eterno acima da segurança terrena e saber que, quando fazemos a nossa parte em ser fiéis, Deus fará a dele em ser o nosso libertador.